tudo bem? Eu sou a professora Ionara e vamos dar início a mais uma aula de matemática. Hoje nós temos como tema posições relativas de retas. Essa atividade está no seu livro de matemática, na página 210 até a página 213. Vamos nessa? Posições relativas de reta. Observe as representações a seguir. Então, nós vimos aí que foram traçadas duas retas. A reta AB, que está sobre a reta CD. Se você observar, essas retas elas não estão se cruzando. Quando nós traçamos duas retas que não se cruzam, nós falamos que essas retas são retas paralelas. Elas estão lado a lado, então nós dizemos que são retas paralelas. No caso agora, as duas retas se cruzam no ponto E. Então, a mesma coisa, foi traçada a reta AB e foi traçada a reta CD. Porém, tem um detalhe, você observou aqui que elas se cruzam. Nas retas paralelas, elas não se cruzam, certo? E aqui agora, na reta AB, ela se cruzou com a reta CD, formando assim outro ponto, chamado ponto E. Quando essas retas se cruzam, formando outro ponto, nós dizemos que essas retas são retas concorrentes. Duas retas concorrentes formam quatro ângulos quando se cruzam. Observe a representação de um caso especial de retas concorrentes a seguir. Então, vocês viram aqui que nós temos duas retas que se encontraram, formaram o ponto E. Lembra que ontem a gente estudou sobre retas, segmentos de reta e ângulo? Você lembra como é que as retas formam um ângulo? Vamos relembrar novamente. Tá certo? Então, aqui, ela formou. Porém, gente, nas retas perpendiculares, essas retas, elas se cruzam. Porém, elas formam ângulos retos. Foi o que a gente viu ontem. Então, aqui nós temos, nós temos aqui o caso da reta AB e da reta CD. Então, elas se cruzaram, certo? Porém, o que foi que aconteceu? Ao formar esse cruzamento, ao se cruzarem, elas formaram ângulos retos. Só para você lembrar, vamos ver aqui, lembra de ontem, né? O círculo, o menininho que pegou o skate, deu uma volta no skate, né? A menina deu meia volta no skate e o colega de João que deu a metade da volta do skate, ou seja, um quarto da volta. Quando ele deu um quarto da volta, ele formou um ângulo reto, certo? Isso é o que acontece quando duas retas se cruzam, a reta AB e a reta CD. Ao se cruzarem, elas formam ângulos retos. Então, quando essas retas se cruzam, que formam ângulos retos, essas retas são chamadas de retas perpendiculares, tá certo? Relembrando, duas retas paralelas não se cruzam. Retas paralelas que se cruzam e não formam ângulo, né, são retas concorrentes. Retas paralelas que se cruzam, formando ângulo, são chamadas de retas perpendiculares, tá certo? Vamos a seguir. Agora, as representações abaixo são de retas paralelas ou de retas concorrentes? Eita, professora, ela nem tá assim bonitinha, uma em cima da outra, mas também nem tá aqui cruzada como tá essa, nem tá como essa. E agora? Como é que eu descubro se elas são retas paralelas ou concorrentes, né? Você percebe que são duas retas aí que elas não se cruzam. Porém, se eu pegar uma régua e puxar mais um pouquinho essa reta AB e puxar mais um pouquinho essa reta CD, será que vai haver um cruzamento? Então, aí você vai justificar. Se elas são paralelas, você vai justificar. Se você acha que elas são concorrentes, então você vai justificar. Lembrando, gente, que se forem retas paralelas, o que acontece? Não há a mínima possibilidade delas se cruzarem. Então, aí elas não seriam concorrentes, seriam paralelas. Porém, se eu pegar a régua e acrescentar um pouco mais, se eu acrescentar aqui, elas não vão se cruzar. Porém, se eu acrescentar essas duas retas aí, pega uma régua, faz o teste, prolonga essa reta, prolonga as duas retas, AB e CD, para ver se elas conseguem se cruzar. Se elas conseguirem se cruzar, então é porque elas são retas concorrentes,
certo? Quando elas não conseguem se cruzar, elas são paralelas. Aí tá fácil para você responder essa questão. E depois você vai justificar por que elas são paralelas ou concorrentes. Na segunda questão, diz assim: observe os pares de reta a seguir e classifique-as como paralelas ou concorrentes. Agora sim, nós temos 4 pares de retas aí. Na reta A, né, na letra a reta AB e a reta CD se cruzaram. Então, elas são paralelas ou são concorrentes? Por enquanto, a gente vai esquecer um pouco as retas perpendiculares. A gente só vai, nessa questão, trabalhar essas 2 retas. Vamos ver na letra B. Na letra B, nós temos aí 2 retas, AB e CD. Elas são paralelas ou são concorrentes? Na letra C, nós temos também 2 retas AB que cruzou com a reta CD. Elas são paralelas ou são concorrentes? E na letra D, nós temos mais 2 retas. Elas são AB e a reta CD que não se cruzam. Só que lembra da primeira questão, lembra da questão 1. Se eu pegar a régua e acrescentar mais um pouquinho essa reta, será que elas vão conseguir se cruzar? Se elas conseguirem, se você prolongou aí essa reta e elas se cruzaram, então elas vão ser concorrentes. Vamos a seguir. Na atividade 3, diz assim: utilizando o ângulo reto de papel que construímos, verifique se as representações dos pares de retas a seguir são retas perpendiculares. Então, novamente, gente, nós temos 4, né, opções aí, onde aconteceu que os pares de retas se cruzaram. Agora sim. Agora a gente vai ver, vamos trabalhar aqui, retas perpendiculares. Então, vamos ver o seguinte. Ele quer que você verifique se os pares a seguir são perpendiculares. Então, você vai marcar um X na letra A. A letra A, a reta AB, se cruzou com a reta CD. Será que formou um ângulo? Observa bem direitinho, pega a régua, traça direitinho e vê se formou um ângulo reto. Se formou 4 ângulos retos, então é porque aí nós temos retas perpendiculares. Na letra B, nós temos novamente um par de retas, a reta AB e a reta CD, onde estão se cruzando. Aí você vai ver, gente, presta atenção. O ângulo reto. Lembra da letra L? O ângulo reto. Se nós tivermos aí, quando você desenhou aí, se o ângulo ficou reto, formou aqui o ângulo reto, então elas são perpendiculares. Ah, professora, não formou não, ficou um pouquinho troncho. Então elas não são perpendiculares. Vamos à letra C? Na letra C, novamente a reta AB cruzou com a reta CD. Aí você vai fazer a mesma coisa, pegar a régua, ver se o ângulo está reto, né? Se formou um ângulo reto. Se formou 4. Ah, essa daqui formou um ângulo reto, mas essas outras 3 não. Então, nós não temos aí retas perpendiculares, tá certo? A mesma coisa na letra D. Nós temos aí a reta AB que cruzou com a reta CD. Se você pegar, traçar a reta e conseguir formar 4 ângulos retos, então aí nós temos retas perpendiculares, tá certo? Você vê aqui, gente, que aqui houve um cruzamento. Porém, se eu pegar aqui, ah, professora, não formou um ângulo reto. Ah, isso aqui, lembra que a gente trabalhou ontem o ângulo reto? Deixa eu mostrar aqui. O ângulo reto, né? Menor que o ângulo reto, maior que o ângulo reto. Então, se você observar aqui, esse ângulo reto aqui, ele tá bem aberto. Eu posso dizer que ele é ângulo reto? De jeito nenhum, professora. Ele só é reto, gente, quando ele está reto, que formou o ângulo reto. Então, aqui você perceba que ele está bem aberto. Aqui fechado. Aqui mais ou menos. Aqui muito aberto. Então, aí nós não temos uma reta perpendicular. Tá bom? Você marca o X naquelas que você conseguiu formar 4 ângulos retos. Certo? Se conseguiu, marca o xizinho, porque essa reta é reta perpendicular. Tá bom? Na questão 4, diz assim: utilizando uma régua, represente 2 retas paralelas entre si. Uma delas passando pelo ponto AB e outra passando pelo ponto CD. Então, nós temos um exemplo, né? 2 retas.
Ah, eu vou fazer deitada, ah, eu vou fazer em pé. Ah, não importa. O importante é que elas estejam paralelas, certo? Na questão 5, diz assim: observe as retas representadas nas figuras planas abaixo. Então, aí nós temos um quadrado, pintado de azul, um triângulo, né, de amarelo, nós temos outro retângulo embaixo, e nós temos aí na letra D, nós temos 4 figuras planas. Dessas 4 figuras planas, se você observar, tem uma reta traçada de um lado e do outro dessa figura plana, né? Você observe na letra A, na letra B, C e D. Agora, você vai marcar um X nas figuras cujas retas representam que elas são paralelas. Então, na figura A reta está em cima, a outra está embaixo. Será que elas formaram duas retas paralelas? Se formou, você marca o Xzinho. Na letra B, você vê aí, ó, novamente, uma está na horizontal, outra na vertical. Então, aí, elas estão formando... Será que elas estão formando duas retas paralelas? Observa bem direitinho. Na letra C, nós temos aí nas laterais, de um lado e do outro, duas retas que foram traçadas nessa figura geométrica. Se essas retas, elas tiverem paralelas, então, você vai marcar o X. Na letra D, novamente, nós temos o traçado de duas retas. Se elas estiverem nas posições paralelas, então, você vai marcar o Xzinho. Tá certo? Tá bem fácil aí, tá? Tenho certeza absoluta que você vai acertar tudo. Com uma régua, siga as instruções abaixo e faça desenhos. Então, você vai pegar uma régua, vai representar primeiro uma reta passando nos pontos A, B. Uma reta qualquer. Traçou horizontal, vertical, você quem vai escolher. Traçou uma reta AB, uma reta qualquer AB. Agora, represente outra reta perpendicular à reta traçada, passando dos dois pontos C e D. Professora, eu já esqueci o que é reta perpendicular. Vamos descobrir? Retas paralelas concorrentes de retas perpendiculares. Lembra, gente, que são aquelas retas que quando elas se cruzam, elas formam 4 ângulos retos. Então, aí você vai fazer uma figura no seu livro, onde você trace duas retas AB, outra CD, formando 4 ângulos retos. Molezinha, tá? Muito fácil. Obra de arte. Olha que obra de arte linda e maravilhosa. A pintura reproduzida a seguir foi criada por Wassily Kandinsky, pintor e professor russo. Né? Nós temos aí, olha que figura maravilhosa, né? Colocar um quadro desse na sala, no corredor, vai ficar muito lindo. Só que você observe que aí aparecem, né? Ele não tem um desenho específico de uma coisa. Ele desenhou círculos, ele desenhou retas, ele desenhou formas geométricas, né? Tem quadrado, tem círculo, tem triângulo. Então, um desenho bem bacana para a gente tentar analisar o que ele quis desenhar, né? Sim, professora, mas é para eu fazer o que aqui nessa atividade? Vamos descobrir agora. 1. É possível identificar nessa pintura linhas simples fechadas e linhas simples abertas? Então, aí você vai observar, professora, como assim linhas simples fechadas e linhas simples abertas? Aqui eu tenho umas linhas simples abertas, né? Aqui eu tenho linhas simples fechadas. Então, você vai dizer se você conseguiu identificar nessa pintura aqui linha simples aberta e linha simples fechada. Se você conseguiu saber sim, consegui identificar. Vamos ver a questão 2? Na questão 2 diz assim: em sua opinião, há representações que lembram ângulos na sua obra de arte? Então, ângulos, lembra? A reta formou o ângulo reto. Então, aí você vai dizer se nessa pintura alguma representação aí lembra um ângulo reto, tá certo? Volta lá novamente na figura, observa bem direitinho para poder você responder a sua questão, ok? E agora é com você. Em caso de dúvida, você vai ligar para a professora Lilian.
Pro, essa questão que a professora Ionara explicou, eu queria que a senhora me explicasse novamente. Então, se tiver alguma dúvida, fala com a professora. Se não, ótimo, sinal que você conseguiu pegar a explicação bem direitinho. E tá muito fácil também, né? Segue direitinho o vídeo, vai respondendo a atividade, porque eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, que você vai conseguir acertar todas. Tá certo? Um abraço e até a nossa próxima aula.